Paris, dezembro de 2022. As luzes da Torre Eiffel se apagam em homenagem. Mas não é uma celebração. É um luto silencioso. A mulher que vendeu 250 milhões de discos, que cantou My Heart Will Go On para o mundo inteiro, acabava de anunciar uma verdade devastadora. Ela está perdendo a única coisa que a definiu por 5 décadas. Não por escolha, não por idade, mas por uma doença tão rara que atinge apenas 1 em cada 1.000.000 de pessoas. Uma condição que os melhores médicos do mundo ainda não sabem curar. Celine Dion está travando uma batalha contra o próprio corpo. Músculos que se transformam em prisões. Espasmos tão violentos que quebram costelas. E o pior, a perda progressiva do controle sobre a voz que a tornou uma lenda. Sinto como se alguém estivesse me estrangulando, ela confessaria meses depois. Não consigo controlar meu próprio corpo. Mas como uma das vozes mais poderosas da história chegou até aqui? Como a menina que cresceu dividindo colchão com 3 irmãos conquistou o mundo? E que preço ela pagou por cada nota cantada? Por que uma adolescente de 19 anos se envolveu com um empresário 26 anos mais velho? O mesmo homem que a descobriu aos 12? O que realmente aconteceu nos bastidores dessa transformação? E quando finalmente alcançou tudo, fama, fortuna, família, por que o destino insistiu em arrancar dela, uma a uma, todas as pessoas que amava? Como uma mulher sobrevive à perda do marido e do irmão no mesmo fim de semana? Como ela volta aos palcos carregando uma dor que nem a voz mais potente do mundo consegue expressar? E agora, com o corpo falhando e a voz desaparecendo, o que resta de Celine Dion quando o canto já não é mais possível? Antes de respondermos, precisamos voltar ao início. Porque essa história não começa nos holofotes de Las Vegas ou nos palcos do Caesars Palace. Ela começa numa casa minúscula em Quebec, onde 16 pessoas dividiam 2 quartos, onde não havia glamour, apenas fome, frio e uma voz pequena demais para seu próprio poder. Se essa voz já te fez chorar, deixe um like, porque o que você vai descobrir agora vai além da música. Charlemagne, Quebec, 1968. Uma casa minúscula onde 16 pessoas dividiam 2 quartos, 3 crianças por colchão, roupas herdadas de irmão para irmão, jantares de sopa rala quando havia. A pequena Celine Dion, a caçula de 14 filhos, cresceu num tipo de pobreza que não aparece em documentários. A pobreza que envergonha, que esconde, que faz uma criança aprender cedo que sonhar é perigoso. Seus pais, Ademar e Thérèse, tocavam música em bares para sobreviver. Não era arte, era desespero embalado em acordes. Celine, ainda com 4 anos, subia nas mesas desses bares enfumaçados, cantando para homens bêbados que mal prestavam atenção. Não havia glamour, apenas a necessidade crua de ajudar a família a pagar contas. Eu não sabia que éramos pobres, ela diria anos depois. Eu só sabia que nunca havia o suficiente. Mas aquela voz, mesmo com 4, 5, 6 anos, havia algo inexplicável nela. Poderosa demais para um corpo tão pequeno. Pura demais para vir de tanta escassez. Thérèse percebia, e numa aposta desesperada de mãe, escreveu uma carta acompanhada de uma fita cassete gravada na cozinha. Destino: René Angeliu, um empresário musical em Montreal. René tinha 38 anos, Celine, 12. Quando ela entrou no escritório dele em 1980, magra, com dentes tortos e roupas largas, ninguém apostaria nada naquela menina. Mas então, ela abriu a boca. René contaria depois, com lágrimas nos olhos. 5 segundos. Eu precisei de 5 segundos para saber que estava diante da maior voz que eu jamais ouviria. Ele hipotecou a própria casa para financiar o primeiro álbum de Celine. Uma aposta insana, mas funcionou. Aos 13 anos,
Ela era uma estrela no Quebec. Aos 15, vencia festivais internacionais. Mas o preço dessa ascensão era silencioso e brutal. René não vendia apenas música. Ele vendia a ideia de Céline Dion. E aquela menina tímida de dentes tortos não servia. Então, ele orquestrou uma transformação. Aos 16 anos, Céline foi submetida a uma cirurgia odontológica agressiva. Aparelhos, clareamento, dietas rigorosas, aulas de etiqueta, de moda, de como andar, como sorrir, como ser desejável. Eu me sentia feia. Ela confessou décadas depois. Eles me transformaram em outra pessoa. Eu não sabia mais quem eu era. Mas a mudança mais controversa ainda estava por vir. Em 1987, René, agora com 45 anos, e Céline, com 19, começaram um relacionamento. Oficialmente, mantiveram segredo por 5 anos. Oficiosamente, o mundo inteiro murmurava. Como um homem que a conheceu aos 12, que moldou cada aspecto dela, que controlava sua carreira, poderia agora ser seu amante? Céline sempre defendeu. Eu me apaixonei. Simples assim. Mas os críticos viram outra coisa. Dependência, manipulação. Uma adolescente que nunca teve espaço para crescer fora da sombra dele. Ainda assim, a máquina de sucesso não parava. Em 1990, ela gravou seu primeiro álbum em inglês. Unison vendeu milhões. Mas foi em 1992 que o mundo parou. Beauty and the Beast, com Peabo Bryson, a colocou no mapa global. E então, 1996. Falling Into You. Mais de 32 milhões de cópias. Grammy de álbum do ano. E, finalmente, 1997. My Heart Will Go On. James Cameron, diretor de Titanic, não queria uma música tema. Achava cafona. Mas Céline gravou mesmo assim. Quando ele ouviu, chorou. O mundo inteiro chorou. A canção vendeu 18 milhões de cópias. Ganhou o Oscar. Tocou em todos os continentes. Céline Dion não era mais uma cantora. Ela era um fenômeno. Aos 29 anos, ela tinha tudo. Fortuna de centenas de milhões. Residência permanente no Caesars Palace em Las Vegas. Turnês que esgotavam estádios em minutos. Contratos bilionários. O respeito da indústria. A adoração de fãs. Mas dentro daquele furacão de sucesso, Céline carregava 3 feridas que o dinheiro jamais fecharia. Uma infância roubada pela pobreza. Uma adolescência roubada pela fama. E uma identidade roubada por um homem que ela amava, mas que também a possuía completamente. Eu realizei todos os sonhos do mundo, ela diria anos depois, mas esqueci de sonhar para mim mesma. O palco brilhava, a multidão aplaudia, mas por trás da cortina, Céline Dion estava prestes a enfrentar perdas tão devastadoras que nem mesmo sua voz conseguiria expressar. No auge da glória, com o mundo aos seus pés, Céline Dion descobriu que havia algo que nem todo o dinheiro, nem toda a fama, nem toda a voz do mundo poderiam comprar. Um filho. Em 2000, aos 32 anos, ela pausou a carreira no auge. Cancelou turnês. Recusou contratos milionários. O mundo perguntava: por quê? A resposta era simples e dolorosa. Ela queria ser mãe, mas seu corpo não cooperava. A primeira fertilização in vitro falhou. Depois, a segunda. A terceira. Céline injetava hormônios diariamente. Passava horas em clínicas. Suportava procedimentos invasivos. E a cada teste negativo, algo dentro dela se quebrava um pouco mais. Eu me sentia menos mulher. Ela confessou anos depois. A voz embargada. Como se meu corpo estivesse me traindo. Foram 6 tentativas de fertilização in vitro. 6 ciclos de esperança e devastação. Ela sofreu abortos espontâneos que nunca divulgou publicamente. Chorou sozinha em quartos de hotel. Questionou se Deus estava punindo-a por algo. Finalmente, em 2001,
René Charles nasceu. Céline segurou aquele bebê como quem segura a própria vida. Eu entendi, ela disse, que todas as músicas que cantei, todos os palcos que pisei, não significavam nada comparado a isso. 9 anos depois, após mais tratamentos, vieram os gêmeos Nelson e Ed. 3 filhos. A família que ela construiu com tanto sangue, suor e lágrimas estava completa. Mas o destino, como sempre, cobrava juros. Em 2013, René começou a reclamar de dores na garganta. Exames revelaram câncer. Ironia cruel. O marido da maior voz do mundo estava perdendo a própria. A doença era agressiva. Tumores se espalhavam. Cirurgias removeram parte da língua. Quimioterapia roubou seu peso, sua força, sua dignidade. Céline cancelou tudo. Caesars Palace, turnês europeias, gravações. Nada importava. Ela se tornou enfermeira em tempo integral. Alimentava René por tubos, trocava curativos, limpava feridas, segurava sua mão nas madrugadas quando a dor era insuportável. Eu cantei para ele todas as noites, ela revelou depois. Mesmo quando ele não conseguia mais responder. Eu cantava. Por 2 anos, ela assistiu o homem que a descobriu, que a moldou, que a amou e também a controlou definhar lentamente. O corpo de René, antes imponente, reduziu-se a 50 quilos. Seu rosto, antes confiante, tornou-se uma máscara de sofrimento. Em 14 de janeiro de 2016, 2 dias antes do 48º aniversário de Céline, René morreu em casa. Ela estava ao lado dele. Os filhos também. Eu segurei sua mão até o último segundo, ela disse. E então, o silêncio. Mas o silêncio durou apenas 48 horas. 2 dias após enterrar René, Céline recebeu outra notícia. Seu irmão, Daniel, apenas 59 anos, também havia morrido de câncer. Em 72 horas, ela perdeu o marido e o irmão. 2 funerais, 2 despedidas. Dor sobre dor sobre dor. No funeral de René, transmitido ao vivo para milhões, Céline permaneceu de pé ao lado do caixão por 7 horas, sem chorar publicamente, sem desmoronar, cumprimentando cada pessoa, como uma rainha despedindo seu rei. Eu não sei como continuei de pé, ela admitiria meses depois. Acho que meu corpo entrou em modo automático, porque por dentro eu estava morta também. Mas tinha 3 filhos, e filhos precisam de mãe. Então Céline fez o que sempre fez. Engoliu a dor e voltou aos palcos. Em 2016, 2017, 2018, ela turnê pelo mundo. Cantava My Heart Will Go On todas as noites, lágrimas escorrendo, mas a voz firme. Implacável. Porém, em 2019, algo começou a mudar. Espasmos musculares durante os shows, dificuldade para controlar os movimentos, dores inexplicáveis. Ela cancelou algumas apresentações, culpou o cansaço, mas sabia que era mais. Em 2022, o diagnóstico chegou como uma sentença: Síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica rara que atinge 1 em cada 1.000.000 de pessoas. Não tem cura, não tem tratamento eficaz, progressiva e implacável. A doença transforma músculos em pedra. Espasmos violentos quebram costelas. Movimentos simples tornam-se impossíveis. E para uma cantora, o pior. Rouba o controle da respiração, das cordas vocais, da capacidade de cantar. Imagine, Céline explicou em lágrimas numa rara entrevista, que seu corpo está preso numa armadura invisível. Você tenta se mover, mas não consegue. Tenta respirar fundo, mas o ar não entra. Tenta cantar, mas a voz simplesmente não sai. Ela cancelou sua turnê mundial. Fechou-se em casa. Por meses, ninguém a viu. Rumores circulavam. Ela está em cadeira de rodas. Ela está morrendo. Ela nunca mais cantará. Em 2023, um documentário devastador
I Am Celine Dion revelou a verdade. Câmeras capturaram uma crise. Celine no chão, corpo rígido, incapaz de se mover. Enfermeiras tentando ajudar enquanto ela soluçava de dor e frustração. Não consigo abraçar meus filhos direito, ela chorou. Não consigo cozinhar para eles. Não consigo ser a mãe que eles merecem. A mulher que cantou para 250 milhões de pessoas agora lutava para sussurrar boa noite. A voz que fez o mundo chorar agora estava presa dentro de um corpo que se recusava a obedecer. E a pergunta que assombra cada dia é simples e aterrorizante. Celine Dion ainda será Celine Dion se não puder mais cantar? Hoje, em 2025, Celine Dion vive uma vida que poucos conseguem imaginar. Acordar é uma batalha. Levantar-se da cama exige ajuda. Tomar banho, trocar de roupa, descer escadas, tudo se tornou uma conquista diária. Ela toma doses massivas de relaxantes musculares. Faz fisioterapia por horas. Alguns dias são melhores. Outros, o corpo simplesmente trava. Mas ela não desistiu. Em julho de 2024, o mundo parou novamente. Celine Dion, contra todas as expectativas médicas, subiu ao palco da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. Da Torre Eiffel, ela cantou Hymne à l'amour, de Edith Piaf. A voz tremia, o corpo balançava, mas ela estava lá. Não foi perfeito, ela disse depois, mas foi real. E foi meu. Aquele momento não foi sobre técnica vocal ou notas impecáveis. Foi sobre uma mulher recusando-se a ser definida pela doença, recusando-se a deixar que o silêncio fosse a última palavra. O legado de Celine Dion não está nos 250 milhões de discos vendidos. Não está nos 5 Grammys ou na estrela na calçada da fama. Está na menina pobre que se tornou rainha, na esposa que amou até o fim, na mãe que luta para abraçar seus filhos, na guerreira que canta mesmo quando o corpo diz não. Eu não sei se voltarei aos palcos completamente, ela confessou recentemente. Mas enquanto houver um sopro de ar nos meus pulmões, eu vou cantar, mesmo que seja apenas para meus filhos. Porque Celine Dion não é apenas uma voz. Ela é a prova de que mesmo quando o corpo falha, o espírito pode continuar cantando. Se essa história tocou você, se Celine fez parte da sua vida, deixe seu like. Compartilhe nos comentários qual música dela marcou sua história. E inscreva-se para mais histórias de lendas que nos ensinam que verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar toda vez que caímos. Porque no final, talvez o maior legado não seja a voz que o mundo ouviu, mas a coragem que todos nós podemos aprender.